E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí que o pessoal lá da ESPN falaram após a vitória do São Paulo 2-1 em cima do Fluminense. Temos aí o Edu Afonso também trazendo as últimas notícias. Edu Afonso sempre bem informado. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal dessa força. Me ajuda a atingir a meta de 3 mil inscritos. Estamos quase chegando lá. A gente vai estar assistindo tudo aí sobre as informações dos bastidores do São Paulo e a análise do jogo de ontem. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater um pouco sobre esse momento do São Paulo que tá legal, tá legal. Créditos e direitos autorais vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E a gente tem um retorno também do Eduardo Afonso ao vivo conosco aqui no Sport Center. E é isso, Edu, a gente mostrou a palavra ali do Zubeldia também trazendo boas notícias para o torcedor tricolor com o possível e próximo retorno do Lucas. É isso, Mari. Você percebe que eu estou num lugar diferente. Estou aqui na sala de entrevistas do CT, que é pouco utilizada nessa altura do campeonato. A gente acabou de bater um papo com o Alan Franco, que irá durante a programação da ESPN, zagueiro que se fixou pelo lado esquerdo e tem agradado bastante o técnico São Paulino. Enquanto a gente está fazendo esse link ao vivo aqui, no gramado está rolando um treino para quem não jogou ontem ou que jogou menos de 45 minutos. E entre eles o Lucas Moura, que foi citado pelo Zubeldia ontem na coletiva e que tem boa chance. É o quarto treino do Lucas, amanhã será o quinto na véspera da partida e se tudo correr bem, ele fica à disposição para o jogo contra o Barcelona com transmissão exclusiva dos canais ESPN, quinta-feira no Morumbis. O São Paulo já está classificado, então qual é o objetivo agora? Juntamente com o Tadieres, a briga pelo primeiro lugar. O São Paulo tem um ponto de desvantagem. O Tadieres vai jogar com o Cobresal em casa, provavelmente vai fazer os 3 pontos. O São Paulo, então, tem que manter, no mínimo, essa desvantagem de 1 ponto para, na última rodada, também no Morumbis, contra esse Tadieres, reverter essa desvantagem, assumir a liderança e terminar na primeira colocação. Diferentemente do Fluminense, que se ganhar do Cerro Porteño quinta-feira, garante classificação e antecipadamente o primeiro lugar do seu grupo. O São Paulo ainda não terá o Caleri, talvez para o jogo contra o Tadieres, e segue ainda com outros problemas, como o Wellington Rato, o Pablo Maia e o Rafinha, que são casos mais complicados e mais distantes. A preparação se encerra amanhã. Um Zubeldia invicto, com 5 vitórias e um empate, você junta aquela vitória do Milton Cruz, o São Paulo atinge uma marca que há muitos anos não acontecia. 7 partidas de invencibilidade na temporada, com 6 vitórias, sendo que 5 dessas vitórias foram longe da torcida tricolor, que tem lotado o Morumbi, ontem quase 40 mil pessoas. Então a gente segue por aqui acompanhando esse trabalho de São Paulo e durante a programação da ESPN, trazendo mais informações da preparação do tricolor para a Copa Libertadores da América. Edu, obrigada pela sua participação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te liberar, você também já prepara o material da entrevista com o Alan Franco para a gente colocar durante toda a nossa programação. Na tela, mais pontos desperdiçados após abrir o placar neste brasileiro. O Fluminense lidera esse ranking, né? Porque ele tem 5 jogos abrindo o placar, mas termina apenas com uma vitória. 2 empates, 2 derrotas, perdeu 10 pontos nessa brincadeira aí. Mas eu quero trazer primeiro pela ótica do São Paulo, de quem sai feliz. Porque assim... ontem mesmo com o Fluminense abrindo o placar e tendo oportunidade, a gente viu os melhores momentos, Marra. O São Paulo tava se impondo no jogo e parecia que o São Paulo iria buscar esse placar de alguma maneira também, né? Sim, São Paulo tem jogado bem. Acho que esse é um ponto. São Paulo é um time que compete muito mais do que competia antes, é um time que não entra em campo sabendo que vai perder. Esse é um outro ponto. O São Paulo entra em campo para questionar qualquer que seja o adversário. O adversário de ontem é um adversário que tem um jeito de jogar estabelecido, porque está na cara do técnico já há algum tempo. O São Paulo sabia qual era o desafio e topou encarar. E se preparou para isso. Ah, mas o Fábio errou, mas o Diogo Barbosa errou. O São Paulo força o erro. O São Paulo corta linha de passe. E ele corta a primeira opção, porque ele faz um bloqueio em cima, e corta a opção de passe. O São Paulo se preparou para o jogo de ontem e se preparou muito bem. E eu acho que está vivendo um momento está dando um momento de muita satisfação para o seu torcedor. E ele faz todo sentido. E tinha uma estratégia muito legal ontem. Se você perceber, a gente conhece o Nestor há algum tempo, várias vezes o Nestor brincando de atacante. Pisando mais a área, né? Mais próximo à área. E assim, não tem o menor problema de fazer isso. Isso é um jogador jovem. Se ele fosse um jogador de 29, 30 anos, você vai exigir isso do Nestor agora? Não, mas ele é um jogador jovem que pode agregar o futebol dele. Então, acho que isso é um papel importante do técnico também.
É não ter o conceito pré-estabelecido, definido e quase que condenar o jogador a jogar sempre de uma forma. O André que a gente conhecia não era um André para fazer lado de campo. E a gente vê um Luciano cada vez mais confortável na teórica função de um 10. Eu acho que... E o Alisson... Vai. Tá muito bem. Tá muito bem. É um jogador que erra muito pouco e que dá um espírito de competitividade, de busca, de batalha. Eu acho que ele é um capitão de São Paulo na temporada. A gente vai conversar mais, Breiler, sobre essa situação do Diniz, mas conversar sem palavrão. Isso, por favor. Apesar de estar normalizado para mim e para o Diniz, eu vou evitar por aqui também. Porque o nosso Daronco, o Ricardo Spinelli, já está ali também, pelo tamanho dos músculos. Mas, Breiler, já dá para falar de um padrão de jogo do São Paulo? Já dá para ver isso, uma identidade no tricolor? Então, tá chegando lá, Mari. É um recorte ainda incipiente, são 6 jogos, invicto, aos poucos consolidando. O interessante é que o Zubeldia, até pelos vários problemas físicos do São Paulo, não repete escalação. Mas aos poucos ele já vai dando a entender o tipo de jogo que o São Paulo vai praticar. E ele parece valorizar muito o apoio dos laterais do São Paulo, até pelos 2 últimos jogos, quando ele coloca jogadores de lado no ataque para fazerem funções de armação e se aproximarem da área. O André Silva de um lado, o Nestor do outro. No jogo contra o Cobressal tinha sido Michel Araújo de um lado e Ferreirinha do outro. E para gerar jogo pelos lados para os laterais, para esses caras dialogarem mais com o Luciano, com o Caleri. Ontem ele vai de Juan, uma opção até não muito convencional. Se imaginava o André Silva jogando por ali, ele prefere essa opção para manter a ideia de jogo. Então, aos poucos ele vai consolidando, mas é um São Paulo que pressiona muito e sabe pressionar quando perde a bola e que sabe fazer o que fazer com a bola. Porque o São Paulo ontem, por mais que não tenha tido mais posse que o Fluminense no jogo inteiro, mas no primeiro tempo o São Paulo ficou mais com a bola e produziu mais, gerou mais finalizações, foi o time que mais chegou próximo do gol, não só em erros do Fluminense, mas também com criação, a bola passando muito pelo Luciano, o jogador mais beneficiado pela chegada do Zubeldia no São Paulo, porque se aproximou da área e do atacante de área. Então, é um São Paulo que aos poucos vai definindo sua identidade. Ainda não está estabelecida, o Zubeldia, no cenário ideal, teria todos os jogadores à disposição, a possibilidade de repetir um time em 2, 3 jogos seguidos, mas até aqui é um recorte muito positivo que mostra, sim, as ideias do treinador e os jogadores assimilando muito bem isso. Exemplo do Nestor, do Alisson e principalmente o Luciano. Agora, falando sobre Fernando Diniz, ontem um destempero ali do Diniz, um calor do Diniz que talvez seja comum, mas que ontem foi punido, então foi colocado um holofote. Teve gente falando, poxa, o Diniz tá meio fora da casinha, será que ele tá voltando naquele modo que ele talvez ficava mais pistola? Enfim, queria te ouvir, Marimarra, porque ontem a coisa desconectou um pouco ali do normal, né? Eu acho que nós temos que tomar cuidado com o que a gente idealiza. Tá. O Diniz, ele... Idealizando. O Diniz, ele poderia ser uma via espetacular. Porque ele é um cara que conhece muito de futebol, que é um cara que tenta algo diferente e tenta por convicção. E seria muito legal se ele fosse a via da palavra que nos desperta algo que a gente nunca tinha pensado. Essa é a minha expectativa, essa é a idealização de boa parte da imprensa. O fato ele é muito competitivo. E na beira do gramado, ele está mandando o Luciano para aquele lugar e mandando a minha expectativa também, a sua, a nossa. Ele quer ganhar o jogo. Ele quer ganhar o jogo com princípios, Mas eu tenho que conviver com a minha... seria bom se o Diniz não fizesse isso. Poxa, perdeu aquela... Mas esse é um problema mais meu que dele. Ele está estimulando coisas que ele tem alinhavado com os seus jogadores, treinado, trabalhado com os seus jogadores. Seria ótimo se ele fosse a via da mansidão. Mas esse é um problema meu, não é um problema dele. Mas aí não conflita com, por exemplo, quando a gente fala do Abel, às vezes, quando ele tem um destempero à beira do gramado, a gente fala, poxa, não pode fazer isso. Mas isso é um problema nosso. Mas aí não cai também na questão, às vezes, de avaliar eu não vou ser tão...
Eu tem momento sei que que é um tem a linha problema errada. deles Isso, também. isso, Eu isso. sei que é um problema deles também. Mas eles não te ofereceram essa. Não, eu vou ter um comportamento maravilhoso, eu vou ser bonitinho. Quem viu o Liverpool e Aston Villa ontem, teve uma hora que o Elliott tomou o cartão amarelo e o Klopp, se ele tomasse o cartão, ele estaria fora da despedida dele. Aí ele pega o boné e morde o boné assim. Porque ele estava tentando se controlar, porque ele não quer perder. Mas aí eu entendo que é da personalidade, da intensidade. No caso do Diniz, eu vejo que às vezes os princípios dele acabam sendo contraditórios, porque o Diniz, ele parte de uma ideia muito válida, na minha opinião, que eu defendo, que é o futebol não pode ser tudo pela vitória, o futebol também precisa ter valores, a gente precisa acreditar em algo, como o Diniz acredita na filosofia dele, e o fim não pode ser só a vitória. Mas quando ele cruza algumas linhas em nome dessa vitória, em nome dessa competitividade, eu vejo que é algo um comportamento que ele poderia rever. Porque a gente tem um problema no futebol de uma hipercompetitividade, de uma violência excessiva, de normalização de comportamentos. Eu sei que ali no calor do campo é difícil segurar, dependendo do jogo, do contexto, mas ele é um treinador e ele é um cara que valoriza princípios humanos. E não, ele deveria agir para mudar essa roda do futebol, em que tratar um jogador com desrespeito é parte do jogo, em que xingar é normal. Então, a gente espera do Diniz, pelo que ele vende, pela filosofia, mas na algo entrevista diferente. ele mostra que ele não comunga disso. Então, mas é algo... Na entrevista ele poderia ter falado assim, futebol é muito normal falar palavrão, tal, assim, mas eu estou errado. Ele não falou. Mas é algo que ele deveria rever, porque isso já prejudicou o próprio trabalho do Diniz. Em algum momento, o Tietê enxergou uma cobrança que para o Diniz era normal como desrespeito, e o Tietê tinha razão. E foi um desrespeito. Então... E foi uma coisa assim, que ele, Diniz, trabalha contra. Exato. E ele fez, rotulou. E eu até entendo, Marra, no dia a dia, no trato com o jogador, você tem intimidade, você sabe que falar um palavrão o cara não vai interpretar como uma ofensa, você está ali no dia a dia do atleta. Mas o Luciano, nesse caso, não é mais atleta do Diniz. O Luciano está em outro clube, em outro contexto, e por mais que eles tenham amizade, ali acabou. É cada um defendendo o seu, e o técnico, sempre quando for pro embate com o jogador, o cara que está no campo, ele estará errado. Porque ali é algo que o técnico, pela autoridade, pela liderança, deveria ter o sangue frio de respirar e alertar para o árbitro, olha o comportamento, só a gente ele não inverter teve a história, né? E aí eu acho que é importante a gente colocar esse ponto de vista do o xingamento, o estresse, o perder a cabeça, a gente xinga na arquibancada, isso faz parte. Sim. Mas eu vou fazer esse exercício de se fosse o Sampaoli, se fosse talvez o Abel gritando com o jogador do Diniz, eu não sei se o Diniz ia achar legal. E como... né? Exato, Mari. Se fosse um Abel gritando pro Caleri, pro... como aconteceu. Mas do Fluminense, agora, gritasse pra um Cano da vida, assim, e mandasse pra aquele lugar, eu acho que o Diniz ia ficar maluco também, né? Exato. Quando o Abel bateu boca com o Caleri, o Abel estava errado, independentemente do que estava em discussão ali, porque não é papel do técnico discutir e ir para o confronto com o jogador. E nesse ponto, para mim, o Diniz está errado. Errou, não deveria ter respirado fundo e até alertado para o árbitro. Olha, meu jogador sentiu, o cara está tentando levar vantagem, não respeitou o fair play, mas não é papel dele ir diretamente cobrar, ainda mais de uma forma áspera, incisiva, como o Diniz fez. Bom, a gente depois pode fazer mais avaliações também de comportamentais do Fernando Diniz. Eu mudei de lugar aqui no sofá, porque Mário Marra está do outro lado com análise também para a gente falar taticamente do jogo. Marra, já falamos da psique humana, agora eu quero o campo e bola. Ontem o Fluminense entrou em campo com uma média de idade mais baixa que o normal. O Fluminense tem entrado em campo com 32, 31, ontem entrou com 28. Eu já falei algumas vezes, eu não tenho o menor problema com o time que entra em campo com média de idade de 32, 31. Só entendo que esse time tem que, então, controlar os jogos. Senão ele vai correr para lá e para cá o tempo inteiro e no segundo tempo ele não vai aguentar. Entendido esse ponto? Um outro ponto. Com média de idade alta ou com média de idade baixa, você tem que incomodar o seu adversário. E o Fluminense teve muita dificuldade para diminuir espaço do São Paulo. Separei 2 lances, ambos no primeiro tempo. E um ponto, Mariana Breler, que eu quero falar, é espaço. Você percebe que as linhas de marcação do Fluminense, as mais próximas, elas estão compactas. Só que o São Paulo joga o jogo e tenta desequilibrar o que teoricamente está equilibrado. Então vamos lá. Tem ali a bola. Opa, compacto lá, né? Mas e aqui?
olha aqui tem espaço, e especialmente quem está com a bola tem todo o espaço. Faz o que quiser com a bola, imagina o que quiser do lance. O próximo jogador está muito distante do Fluminense. E aí o São Paulo, com espaço, vai jogando com o Fluminense. Ah, você veio para cá? Então agora alguém vai ter que vir para cá. Senão, a bola vai para a área. E o Fluminense indo de um lado para o outro sem conseguir parar a jogada do São Paulo. Com tanto espaço, um foi acionado e cabeceou errado. Vamos para o segundo lance, que já mostra que o Fluminense diminuiu o espaço. Mas aí faltou um outro ponto. O outro ponto é, não adianta só estar perto, eu tenho que bloquear. Não é só marcar vigiando com os olhos. E o Fluminense ontem, de novo, caiu no mesmo erro. E o São Paulo sabia o que estava fazendo. Bola com São Paulo. Opa, aqui já tem marcação. Aqui já tem pouco espaço para jogar. E olha, quem receber a bola aqui vai ter problema, porque tem jogador do Fluminense para acompanhar. Mas apenas acompanhar. Olha o Arias, acompanhando. Ele foi pro bote. Praticamente só ele. E aí o São Paulo tem a bola aqui. O bloqueio é um bloqueio de olho. Aqui é incrível, porque eu vou até voltar. Porque o passe foi em linha reta. Passou por todo mundo. Passou no meio de 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. E o passe do Arboleda, que nem é o jogador com mais qualidade técnica para sair da defesa. Exatamente, assim, alguém tinha que diminuir esse espaço. Mas não é só diminuir o espaço, é bloquear. E olha lá, ninguém chega para um carrinho, para uma falta, para algo assim. E o São Paulo carrega a bola. Leva a bola até a esquerda, até o cruzamento. E sai o cruzamento e, enfim, alguém intercepta, faz um desarme. Então, ontem, um problema para mim de concentração e um outro problema de compreensão. É preciso diminuir mais o espaço. O Fluminense ontem bloqueou menos as ações ofensivas do São Paulo. Já fala para mim aí, você tá satisfeito com o nível de atuação do São Paulo? Um dos principais pontos que me agrada no São Paulo é o mental desse time. O São Paulo, independente se ele toma um gol do Águia de Marabá ou se ele toma um gol do Fluminense do Diniz, o São Paulo continua sendo um time muito concentrado e maduro, que me lembra até os bons momentos do Palmeiras. Que sim, o Palmeiras, apesar de ser nosso rival em alguns pontos, tem que ser dado como exemplo. E a maturidade, não agora que o Palmeiras não está tão em grande fase assim, mas a maturidade que o time do Palmeiras tinha em algumas ocasiões para reverter resultados era invejável. E hoje o São Paulo demonstra esse tipo de maturidade, sendo um time que, independente do estado, e o Zubeldia falou isso ontem na entrevista, ele falou que independente da situação do jogo, a sua bússola, o seu centro de noção, o seu centro comportamental, ele não deve ser alterado, deve sempre continuar o mesmo, independente se você está perdendo de 1-0 ou ganhando de 1-0. E isso, cara, é trabalho. Isso é trabalho de um técnico que é diferente, um trabalho de um técnico que tem qualidade e que o Zubeldia, ele é novo, ele ainda tem muita coisa para evoluir, mas muita coisa para evoluir. Ontem, a escalação de ontem, sendo criticada ou não por mim, pela escalação do Juan, que taticamente é muito importante, eu entendo e eu vejo o que o Juan faz dentro de campo, dando bote, correndo, marcando, mas eu não vejo que o custo-benefício de ter o Juan dentro de campo compensa. Porque o Juan ontem ele precisou de 4 ou 5 chances dadas, porque aquele gol do Bobadilha foi dado pelo Fábio, então o Juan ontem ele precisou de 4 ou 5 chances para participar de um gol. Se você pega um jogo extremamente difícil, um jogo de quartas de final de Libertadores, um jogo de Copa do Brasil, um jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, você não vai ter 4 ou 5 chances. Você vai ter 1, 2. E ele não demonstra capacidade de ser decisivo. E isso me incomoda um pouco. Eu acho que talvez o custo-benefício de ter ele dentro de campo não seja tão favorável. Talvez você colocando o André naquela função, colocando outro jogador aberto, seja melhor, porque se a bola chegar no André 2 vezes, uma ele vai fazer. Porque ele já demonstrou ter qualidade para isso, ele já demonstrou ser mais tranquilo para isso.
Por mais que, o São Paulo não vai ter tanta pressão na saída de bola, mas você pode organizar um jeito para ser um time equilibrado. Porque um time equilibrado é um time que ataca bem e defende bem. Com o Juan dentro de campo, você tem pegada, você tem intensidade, mas ele não tem o que um atacante tem que ter. Decisão, gol, passe, assistência. O gol o que garante que todos os jogos o goleiro vai dar o gol para ele, igual aconteceu ontem. É algo que tem que ser pensado. Eu entendo quem não critica, eu entendo quem entende ele dentro de campo. É notório assim, a função tática que ele tem, mas a gente tem que lembrar da função primária de um atacante, né? Que é fazer gol, driblar ou dar assistências. E o Juan, ele não tá demonstrando nenhuma dessas qualidades. E até tá prejudicando o André, pô, que não joga tanto naquela função aberta. Ele pode fazer aquela função, mas não joga tanto naquela função, né? Ele é um cara mais de área. Eu, particularmente, eu acho que eu até preferiria ver talvez Nestor e Galopo no meio de campo, já que o Calleri tá machucado, né? Você coloca Nestor e Galopo, Luciano e André Silva. Seria um bom time, sabe? Seria um time que ainda teria pegado. O Luciano, o André Silva consegue correr aí. O Nestor, o Galopo tá entrando muito bem. Então não seria tão difícil assim. Até porque a melhor versão do Luciano é jogando como segundo atacante, não como meia. Ontem, apesar de alguns acharem que o Luciano estava atuando como meia, o Luciano estava atuando como segundo atacante. A gente via muitas vezes o Luciano ao lado do Juan, mas o Luciano ele estava fazendo... Por que o Luciano pegou tanto na bola ontem? Porque ele não estava jogando no meio. Ele vinha do ataque para o meio, e aí o zagueiro não acompanhava e ele acabava pegando essa bola. Então é diferente. É diferente o Luciano atuando no meio, onde tem volante, tem meia, tem muita gente ali muvucando e marcando ele, e o Luciano atuando de segundo atacante e recuando para pegar essa bola. Porque ele vem da frente para o meio. Quando ele atua no meio, ele tem que atuar do meio para frente. Então é totalmente diferente a movimentação e tal. E o Nestor, ele estava fazendo essa função tanto de meia esquerda como caindo para o meio, né? Ele estava conseguindo fazer essa dupla com o Patrick, que por sinal fez um bom jogo, mas o Nestor também estava caindo para o meio. Por muitas vezes, se você vê os melhores momentos dali, o Nestor sempre estava também nessa faixa central. Isso é interessante. Para mim, o Nestor ele pode até atuar de 10 mesmo, a função do Luciano. Você coloca dois volantes, coloca o Nestor ali de 10, um ponta direita, um ponta esquerda e um atacante. O Nestor pode atuar nessa função. Seria até bom o Nestor ser testado nessa função. Então, deu certo, o São Paulo ganhou, mas se é um time mais complicado, se é um time mais difícil, se é um time que não erra tanto, os gols que o Juan perdeu ontem, eles iriam fazer falta. O Arboleda fez um gol depois de 455 milhões de anos. Por sinal, outro grande fato bom de ser destacado é o Alan Franco. O nível de atuação do Alan Franco. Ontem, por 2 vezes, o Marquinhos pegou a bola e foi pra cima dele. E, no primeiro momento, você olhava assim e falava, putz, Marquinhos passou dele. Mas aí o Alan Franco se recuperava, porque na velocidade não tem como. O Alan Franco ele não é um zagueiro rápido, né? Ele é um zagueiro assim de postura. Então o Marquinhos dava o tapa na frente, saía na frente, o Alan Franco ia correndo pro meio, né? Fechando o espaço. E aí ganhava do Marquinhos do corpo. Então o nível de atuação do Alan Franco tá me surpreendendo. Ele é um bom atacante, mas demonstrou em alguns momentos ser inseguro e tal, e agora ele tá num nível de atuação bacana, colocando até o Ferrarese, que pra mim é mais técnico, é um melhor zagueiro, colocando o Ferrarese no banco. E pra mim a dupla ideal seria Arboleda e Ferrarese, mas o nível de atuação do Alan Franco tá de alto nível. Acho que além das laterais, um ponto fraco nosso está sendo o meio de campo. O Alisson e o Bobadilla ainda não estão totalmente encaixados. Prova disso foi o gol que nós sofremos. Se você for perceber, fica um buraco ali no meio na hora da segunda bola, que um buraco que ele tem que ser ocupado pelo Alisson ou pelo Bobadilla. Nenhum dos dois dá o combate ali na hora. Então essa bola quica, cai no pé do jogador, e aí o Alisson e o Bobadilla estão mal posicionados atrás do jogador. Sendo que naquele momento eles teriam que estar à frente para bloquear esse passe. Então aí, depois que o jogador domina a bola e sai correndo, tá o Alisson e o Bobadilla correndo atrás deles. Não adianta sair o gol.
mas é algo que pode ser trabalhado. O Alisson tá fazendo um bom papel de primeiro volante, o Bobadilla é um segundo volante que chega mais à área, mais até que o Pablo Maia. O Pablo Maia ele não tem essa característica de pisar na área, né? Ele é aquele volante que fica fora da área para bater de fora. O Bobadilla ele já pisa mais, ele já tá mais dentro do gol. Também é um moleque interessante. Enfim, deixe aí a sua opinião, o seu comentário. Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.